Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar a respeito do filme O Coringa e as alterações neurológicas que aparecem ali naquele filme, né? Eu assisti esse filme nesse fim de semana e tem várias coisas interessantes ali para a gente comentar, né? A primeira condição que aparece ali naquele filme é a respeito do riso imotivado, né? Ele fala que é uma condição neurológica ali no filme. E realmente existe essa situação que a gente chama de choro e ou riso imotivado, né? Em que a pessoa, sem necessariamente ouvir algo engraçado ou ouvir algo triste, pode manifestar uma dessas duas coisas, né? Pode acontecer também o contrário, você está com vontade de chorar e você dá risada, né? Ou você está com vontade de dar risada e você acaba chorando, né? Isso acontece porque a região que cuida do riso e do choro, elas ficam muito coladas, elas ficam numa região chamada bulbo, que fica abaixo do cérebro, né? Que é o tronco cerebral, e elas ficam uma do lado da outra. E é uma região que recebe os inputs do córtex frontal e do sistema límbico para gerar as nossas manifestações faciais, de comportamento, a partir do que a gente está sentindo. Que são coisas importantes para que a gente desenvolva a socialização, né? Um exemplo clássico é o bocejo. Uma pessoa boceja na sua frente e você inconscientemente acaba bocejando. Então são expressões que vão criando empatia entre nós, né? Que desde os animais mais simples apresentam isso, né? O exemplo clássico é o exemplo da boiada, né? Um boi corre, todos vão correr, ainda não sabem muito bem por quê, mas depois, no caso da boiada não tem depois, no nosso caso, quando um de nós corre, todo mundo corre e depois vai refletir por que está acontecendo isso, porque a gente tem um córtex superior para entender. Mas voltando lá no filme, né, o personagem apresenta o tal riso imotivado, né? Existem algumas doenças que realmente podem apresentar isso, né? A mais frequente é AVC, depois disso a gente tem trauma de crânio, a gente tem alguns tumores cerebrais que podem causar isso, esclerose lateral amiotrófica, que é a doença do Stephen Hawking, e esclerose múltipla. Também essas doenças todas podem ter uma lesão naquela região e o paciente, você está contando algo sério, algo sem uma necessidade, e o paciente apresenta aquela risada imotivada, né? Ou o choro, né? As pessoas normais, sem nenhuma doença, sem nenhum distúrbio, podem trocar, né? Quer dizer, estão num velório, estão numa situação triste e aí tem uma crise de gargalhada, o que pode ser bastante constrangedor, mas do ponto de vista neurológico está muito próximo àquela região, então aquilo é um erro, claro, neurológico, né? Mas é como se você ligasse, apertasse o botão do teclado errado naquele momento, né? Ou você ri tanto que você começa a chorar daquilo. Isso pode ser algo absolutamente normal, diferente do imotivado, que é quando não tem um motivo para aquilo. Além disso, o personagem, o Coringa, né, ele é um compêndio de psiquiatria. Ele apresenta diversos outros distúrbios, né? Então ele apresenta um quadro classicamente depressivo, né? Então ele comenta que ele se sente mal o tempo todo, que a vida dele, ele não vê sentido na vida dele, né? Além disso, ele apresenta um quadro esquizofrênico, ele tem uma esquizofrenia, né? Então ele tem alucinações visuais, ele tem uma série de delírios que a gente chama, que é quando a pessoa tem uma crença que algo é realidade, que aquilo não tem relação direta com a realidade, né? Ele apresenta surtos psicóticos também, que é quando num determinado momento a pessoa sai da realidade, né? O surto psicótico, ele curiosamente é um distúrbio psiquiátrico que parece ser muito grave, mas que 90% da população vai ter pelo menos uma vez na vida, né? Quer dizer, devido a situações de estresse, você pode, por um período curto, claro, sem ter nenhuma doença por trás, você pode apresentar uma perda da realidade do que está acontecendo.
Esse personagem também ele apresenta alguns distúrbios de personalidade, que a gente chama, que são distúrbios da estruturação da personalidade, né? Então, ele apresenta um distúrbio de personalidade que a gente chama do distúrbio de personalidade antissocial, que é o psicopata, né? É aquela pessoa que não consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo, né? Então, tem aí uma série de críticas sociais do filme, enfim, que eu acho que merecem até uma análise, uma crítica à parte, né? Mas ele é um personagem que ele não consegue se sentir mal, por exemplo, ao ver o sofrimento da outra pessoa, né? Ele apresenta um outro distúrbio de personalidade que a gente chama de distúrbio de personalidade narcisista, né? Que é aquela pessoa que tem uma necessidade constante de ser admirado, de ser amado, uma coisa que se aproxima muito da personalidade antissocial, alguns podem dizer até que é uma evolução uma coisa da outra, né? Mas que costuma se apresentar como formas mais leves, né? Que tem essa necessidade egocêntrica, né? De ser o centro, de ser uma coisa assim, né? Ele apresenta também um sadismo, né? Ele tem um certo prazer em ver a dor da outra pessoa. Isso também é um transtorno de personalidade, né? Por conta da nossa estrutura cerebral, né? A gente tem um certo incômodo em ver a dor do outro, né? A gente tem empatia, então você sente um pouco aquilo que a outra pessoa sente, né? É claro que isso daí depende, é uma habilidade natural do cérebro e do ser humano, né? E que durante a evolução natural da criança, né, isso pode ser suprimido, né? Então isso é um outro tema que o filme apresenta. Ele apresenta uma evolução natural do desenvolvimento psíquico da criança, da adolescência e da fase adulta, né? Então a criança ela tem aquela espontaneidade dela, né? E aí, né, para a educação, para que aquilo seja adequado à sociedade, às vezes de uma forma correta, às vezes de uma forma excessiva, né? Mas você castra aquela criança daquela espontaneidade, você vai tentando mostrar o que é certo e errado, o que pode socialmente, o que não pode, né? E num determinado momento, quando isso é excessivo, isso gera uma revolta na criança, né? Ela se rebela, né? Então tem uma cena ali que, enfim, risca os cartazes, destrói alguns objetos. Então isso é um comportamento que é comum na adolescência, né? Que é um comportamento justamente do adolescente ele mostrar o próprio poder, ele mostrar que ele não pode ser só suprimido, que ele não pode ser só um obedecedor sem entender tudo o que está acontecendo, né? E claro que ali com uma série de distorções do personagem que são próprios do personagem, né? Mostrando em algum grau, eu não vou dar spoilers do filme propriamente dito, né? Mas mostrando que dependendo do estímulo que você dá para uma criança ou para outra, né? Vamos trazer para a nossa realidade, né? Você pode ter realmente a formação de distúrbios de comportamento, né? Por fim, tem uma cena muito interessante ali, que é algo que fala um pouco sobre a liderança, né? Então, a gente comenta, tem muitos estudos, muitos livros que falam a respeito de liderança corporativa, de coisas de várias naturezas, né? Mas o ser humano, ele realmente ele segue uma liderança por hierarquia, né? Então, se você vai numa empresa, se você vai numa estrutura que você tem alguém que foi nomeado, o chefe, né? O ser humano ele tem uma tendência de tentar seguir aquela hierarquia, mas ele tem uma tendência natural a seguir o líder pelo exemplo, né? Então isso é uma coisa importante também de eu trazer para a reflexão de todos, né? Que o líder realmente ele se faz pelo exemplo. Muitas vezes você tem alguém, pode ser por exemplo numa empresa, né, que tem um cargo hierárquico de liderança, e às vezes uma pessoa que não tem aquele mesmo cargo, você vê que tem sempre um monte de pessoas em volta, né? Por quê? Porque é importante que a liderança se dê também através
tem um magnetismo pessoal, algumas pessoas têm mais facilidade mesmo, tem uma certa natureza para isso, mas o exemplo é algo que deve ser extremamente importante, né, para que o líder seja aclamado um líder, né? As pessoas que assistiram o filme vão entender, as que não assistiram, assistam depois e veem se vocês identificam isso no filme. Por fim, né, o Coringa é a simbologia do palhaço, é a simbologia daquele que pinta o rosto de que está sempre feliz, né, e que tem várias imagens, né, de que o palhaço ele carrega em um dos olhos uma lágrima, ele tem uma tristeza que ele esconde com aquela maquiagem, né? Então isso é uma estrutura psicológica arquetípica, né, clássica do cinema, da literatura, que mostra como se aquela situação que é a máscara, né, que você está triste por dentro, mas você pinta o rosto, você se mostra feliz, sempre alegre para o público, né? E isso é uma coisa que é extremamente difícil de ser carregada, né? Então, a espontaneidade, ela sempre tem uma leveza maior quando você está se manifestando, né? Então, o meu desafio final é para que cada um de nós possa realmente observar essa máscara que a gente carrega para mostrar que está tudo bem, para mostrar que eu estou feliz, né? Não que ela não tenha o seu papel, claro que você tem que ser um ser sociável, você tem que ser um ser que se apresenta, né? Mas que você possa tirar também em algumas situações dessa máscara, que você sinta confiança próximo de algumas pessoas para mostrar quem você realmente é dentro de você, né? E para que você possa observar também, porque o Coringa ele é um símbolo, né, da nossa sombra, do nosso lado sombrio, do nosso lado que tem desejos de vingança, que tem desejos de crueldade, que tem essa maldade e que manifesta aquilo, né, de uma maneira absolutamente natural, que vê graça naquilo, né, mas que todos nós carregamos aí um lado sombrio, um lado que a gente tenta esconder, né, que socialmente foi muito reprimido, né? Então que você tente observar quem que é esse lado sombrio que está com você, quais são as atitudes que talvez você tenta fingir que está tudo bem, que não é exatamente isso, né? Então acredito que traga bastante reflexões para nós. Bom, por fim eu queria pedir para você dar o seu like no nosso vídeo, isso ajuda o nosso canal, se inscreva no canal, clica para receber as notificações. Compartilhe o nosso vídeo se você achou que ele é interessante e até a próxima. Um abraço.